Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais um Política Cotidiano. Estou aqui aguardando o nosso convidado entrar. O pessoal já começou a entrar. Dr. Evelyn já acabou de entrar aqui, já acenou. Faz o pedido para participar da live, Dr. Evelyn. Deixa eu tentar pegá-lo aqui. Agora sim. Acabei de autorizar aqui a entrada do Evelyn Ávila. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Fala, grande Márcio. Que Boa calor, noite. hein, Gui? Que calor hoje, hein? Impressionante. Estava comentando aqui agora com a minha esposa. Gente, Brasília, Tá recorde pesado, do, né? do ano, né? Umidade Recorde do ano. 10%. Não tem Despeito criatura de. que aguenta essa umidade. Só os calangos do Cerrado. Evelyn, é um prazer te receber aqui. Eu quero primeiro, antes de te apresentar rapidamente, explicar o que é o Político Cotidiano. Político Cotidiano é uma iniciativa minha e do professor James Bauer, que é o super aprendizagem, até entrou aí, que é o que lê mais rápido do mundo, assim, está até no Guinness Book, muito interessante o trabalho que ele faz. A gente criou o Político Cotidiano com a intenção de desmistificar um pouco falar sobre política, descriminalizar a política como é vista. Porque a gente entende que a participação no espaço de poder das pessoas, homens, mulheres, negros, brancos, pessoas mais humildes, pessoas mais abastadas, é importante, principalmente as pessoas que estão dispostas a fazer uma política diferente da que está aí. E nesse processo de discutir política e cotidiano, a gente trata de diversos assuntos, como a gente falou com o Dr. Fábio Esteves sobre racismo, falamos sobre educação com o Rafael Parente, que é secretário de Educação do DF, temos falado com várias pessoas sobre meio ambiente, Carta da Terra com Pedro Ivo, e com várias outras pessoas que temos falado no decorrer da construção do político cotidiano, que, aliás, surgiu a partir desse período de quarentena. O pessoal não tinha muito o que fazer, então a gente resolveu sentar para conversar sobre política. E aí, Evelyn, nesse processo, a gente, conversando com várias pessoas, foi até o Dr. Fábio Esteves que recomendou que a gente... eu perguntei para ele uma pessoa muito interessante para conversar, que tivesse um projeto bacana para a gente poder refletir, uma proposta legal, e ele não pensou duas vezes e indicou o seu nome, e aí, nesse período, a gente vem conversando, eu acho que isso foi um processo fantástico. Aliás, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer conversar com você, e é muito bom esse processo. Agora, te apresentando, você é defensor público, diretor da Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal, de Assistência Jurídica do Distrito Federal, é a ASJU, e tem desempenhado um projeto fantástico, quer dizer, diversos projetos. Projeto do Direito para a Liberdade, Frente pela Educação em Direitos, Projeto Conhecer Direito, Atendimento Integrado e assim por diante. E aí, já aproveitando e te dando a oportunidade de se apresentar e falar um pouco sobre isso, eu queria já te fazer uma pergunta e você já pode emendar, que eu sei que você pode falar sobre o tema por horas. A gente tem um Estado que tem um monopólio, o poder-dever de punir, ao mesmo tempo que tem o dever de educar e não exerce esse papel em relação a educar, mas exerce com rigor, principalmente em relação às comunidades periféricas, negras e pobres, o poder-dever de punir. Por que existe isso no país e como a gente pode fazer a diferença? E seja bem-vindo. Márcio, o prazer é meu de estar aqui contribuindo. Eu acho que o espaço e essa oportunidade que vocês me deram, eu só tenho gratidão. Por quê? Porque o seu espaço é um espaço sério, é um espaço comprometido com fazer esse tipo de diálogo. Esse tipo de diálogo é muito simbólico e, e a gente não tem isso. Né? As pessoas não... Enfim, é muito pouco isso no Brasil. Essa cultura, o político de cotidiano, essa linha de trabalho, ela precisa que vocês voem alto, porque isso é necessário. Né? A democracia, a nossa evolução, depende exatamente desse tipo de coisa.
Cara, você foi logo no olho do furacão, né? Você já foi logo na ferida. Cara, o nosso sistema de justiça, o nosso Estado brasileiro, tem um débito secular e um defeito, no meu ponto de ver, extremamente complicado. Por quê? Porque, na minha opinião, quando nós inauguramos a última Constituição brasileira, o nosso último modo de ser, né? Porque Constituição, você pode se perguntar, o que é Constituição? Para todo mundo que está aí na live. Constituição é o seu modo de ser, o modo de ser da sua família, o modo de vivenciar, de se organizar, de falar, de exteriorizar seus pensamentos, etc. e tal. Em 88, depois de toda aquela história que a gente tinha vivenciado, de 1500 até 4 de outubro de 1988, 5 de outubro, a gente rasgou o nosso passado e escreveu um modo de ser fantástico, maravilhoso. A Constituição brasileira é fantástica, né? Projetamos, então, uma esperança fantástica, mas aí o problema não é a Constituição, o problema somos nós. O débito está no nosso modo de ser, individualmente falando, familiarmente, considerado essa dimensão da família como célula básica de constituição do Estado. Isso irradia para a sua rua, para a sua comunidade, para a sua cidade, para as cidades, para o Estado de Minas Gerais, para os 26 estados do Distrito Federal, para o Brasil. E aí, eu venho de Minas Gerais, eu sou do interior mineiro, e tenho uma história aqui no Distrito Federal chegando a 11 anos. Né? Me sinto jacandango, e gosto daqui muito, e tenho paixão pelo que eu faço, principalmente pela educação. O que você é, Márcio? Você é produto da sua educação. Você só faz, você e seu parceiro só projetam esse belíssimo trabalho porque vocês tiveram uma educação. E vocês só têm condição de esperançar e de projetar suas transformações evolutivas individualmente na sua família, porque você se libertou, você se formou, e você tem condição de discernir o certo do errado com muita dignidade, e você tem condição de fazer prevenção na sua própria vida. Esse é o problema brasileiro. Nós temos uma dimensão de vulneráveis. Você citou algumas camadas, principalmente os negros, né? A nossa história, a escravidão que nós operamos até hoje, porque Bob Marley falou na música Redemption. Eu não sei se você curte o Bob, muito, mas ele falou, cara. Ele falou lá. Ele não estava preocupado com a escravidão dos navios negreiros, nem com as correntes. Ele estava preocupado com a escravidão mental. E aí você traz um detalhe na Constituição, quando ela fala que a educação é dever e responsabilidade de todos. Todos quem? Aí é o que eu acho que até hoje as instituições que existem para servir o povo não compreenderam o significado da palavra todos. Todos é todos. Não existe exceção. Não tem exceção. Educação é uma tarefa básica que todos precisam prestar. Vamos lá. Você tem a sua família, ainda que você não fosse advogado, Márcio, você sabe o que é justiça. A justiça está no seu estômago, está na sua sensibilidade. Você olha, você julga imediatamente a situação, porque você tem referência, divisão, você tem valores, vivência, e com isso você absolutamente é capaz de julgar a sua realidade, frente a fatos. Essa realidade que eu tenho condições de julgar, independente de ser advogado ou não está relacionado ao meio em que eu vivo, a educação que eu tive, aos pais que eu tive, tudo isso, a escola que eu tive acesso, ou não? Basicamente está. Nós somos produto do meio. Tem exceções? Tem, raríssimas.
Mas quando você vive, por exemplo, eu já vou logo num problema. Quando você vive numa comunidade em que vive suas próprias regras e essa comunidade não precisa das leis que são fabricadas no Congresso Nacional, a grosso modo, porque, venhamos e convenhamos, o Congresso Nacional é uma grande padaria, que sai pão toda hora, as leis. Eu te pergunto, a maioria dessas leis servem para quê? Para os miseráveis brasileiros, que é a maioria da população hoje. Elas não têm aplicabilidade, Márcio. Aplicabilidade prática. Por quê? Porque as realidades vivenciadas nessas comunidades são completamente distintas daquilo que o legislador e até o mesmo operador do sistema de justiça acha que é. É outro mundo. Eu vou te citar um exemplo. Vamos lá. Vamos falar de uma das maiores favelas da América Latina, que fica na capital da República Federativa do Brasil, Sol Nascente. Como que você acha que um pai, quando chega na casa dele, que tem um barraco, tem uma cozinha e tem um quarto onde vive ali 8 pessoas, ele, a mulher, a filha, neto, 8 pessoas dormem no quarto, sem emprego, sem nada, que ele olha para a sua família e vê seus filhos chorando de fome, ele com fome e sem alternativa de trabalho, de dignidade e de qualquer tipo de esperança que vá modificar uma situação básica, arroz e feijão na barriga. Eu te pergunto, você que é advogado, como que você pode dimensionar a capacidade crítica e o comportamento de um sujeito vendo seu filho chorar por dias de fome, de desnutrição, de falta de esperança? Essa realidade desse seu João que mora lá é a realidade de milhões de pretos e pobres, que é a maioria, que vem de uma história brasileira consolidada por décadas e décadas. E aí nós inauguramos a Constituição brasileira em 88 e todo mundo continua a fazer o mais do mesmo, achando que vai resolver alguma coisa. Não. A Constituição projetou um modo de operar cooperativo. Não existe cooperação, Márcio, sem busca ativa por conhecer essas realidades nas periferias dos milhões de vulneráveis que existem no Brasil inteiro. Como então que você acha que o juiz, o promotor, e o defensor e o advogado pode discutir uma realidade de miséria profunda com a letra fria da lei ou qualquer teoria jurídica que a gente estudou na faculdade? Não tem aplicabilidade, não cola, não dá liga. Ou seja, e aí tem um problema maior. Quando você iniciou a live, você me falou, Evelyn, o poder punitivo é muito implacável. O encarceramento, nós temos a terceira maior população carcerária do globo terrestre. Será que nós somos tão criminosos assim? E aí eu te pergunto uma outra coisa. Você sabe, porque você estudou direito, não sei aqui, muita gente que eu estou vendo aqui, advogado, Matheus acabou de entrar aí agora, advogado. Tem uma galera aqui, muito. Aí é o seguinte, galera, vamos pensar, na lei de introdução do Código Civil, o Estado tem certeza de que todo mundo conhece as leis e as regras básicas em todas as áreas da vida humana. Detalhe, tudo é regrado, em qualquer área, em qualquer fato que você pode abstrair na sua cabeça, tem uma lei a respeito disso. Se não tem, o PL está rodando. O PL está rodando. E não é só no Congresso Nacional, né, Márcio? Nas Assembleias Legislativas e em Minas Gerais, em 853 municípios. 53 municípios. E olha que em Minas Gerais o povo é criativo, viu, bicho? Muito. Eu gosto de Minas, viu? Eu te pergunto, cara, quando então o Estado brasileiro fala que ninguém pode alegar ignorância do conteúdo das leis, junto com a Constituição que fala que a educação é dever de todos, cara, parece uma interpretação implacável de que
todas as instituições, principalmente as instituições que recebem dinheiro do público, recebem dinheiro do povo, precisam fazer uma tarefa básica. Qual? Eu vou falar aqui uma coisa que as mães vão se identificar muito. A mãe faz o que com a criança, com o adolescente, até ele chegar na vida adulta? Ela avisa, ela explica, com o objetivo de quê? Que a criança não corte o dedo, não queime a mão, não sofra, não chore, não execute comportamentos errados, certo? Eu não sei quantas leis, e o ECA é maravilhoso, né? Um diploma legislativo, um diploma legal fantástico. A rede de proteção da criança e do adolescente normativa é extremamente complexa. A Constituição, meu Deus do céu, vamos falar em termos de decreto, minha Nossa Senhora. Cara, tá mais a criança do adolescente, o adolescente até o jovem ali, 17, completando 18 anos, eles têm direito de serem formados para a vida adulta. Porque eu vejo a galera, o discurso do ódio muito implacável, né? Que bandido bom é bandido morto, e esse slogan, inclusive, elege muita gente. O cara não precisa falar nada. Ele vai para o horário eleitoral, né? Ele vai para o horário eleitoral e solta esse slogan, pronto. 2 milhões de votos. Impressionante, né? Só que a gente pode virar bandido da noite para o dia. Ou melhor, num segundo para o outro. Aqui em Brasília, vou citar um exemplo. Você, Márcio, estressado, precisando de uma informação vital para a saúde, para a paz, para a alegria da sua família, etc. Está esperando uma informação, você está no trânsito. Recebe no zap e a sua ansiedade, junto com o seu estresse, abre o zap, pronto. Atropela alguém na faixa de pedestre. Virou bandido, irmão. Você não tem defesa, ainda mais aqui em Brasília, da cultura da faixa de pedestre. Você não tem defesa. Está lá o Márcio, no processo penal brasileiro, pedindo, pelo amor de Deus, o contraditório e ampla defesa, uma boa defesa técnica, porque ele tem motivos para falar que naquele momento era a informação de toda a existência dele. Você acha que vai colar, Márcio? Claro que não, né? E aí, imagina o pobre que desconhece a argumentação, que chega lá de cabeça baixa nos palácios da justiça, pensando que ele vai ser ouvido e pensando que a realidade dele de fome, de miséria, de passado, vai ser levada em consideração. É óbvio, galera, vocês que estão aí no direito sabem, né, que a gente estudou isso em criminologia, que a gente estudou isso na co-culpabilidade, que a gente estudou isso, que o direito penal é a última ratio, mas na prática isso não acontece. E aí, o que eu trago para você, Márcio, é uma característica, para mim, minha opinião pessoal, do sistema de justiça brasileiro. A maioria das pessoas hoje, que são, a maioria, analfabetas funcionais, né? O cara sabe até ler, sabe até desenhar alguma coisa, mas ele não consegue interpretar. Fora os analfabetos que não sabem nem desenhar o nome. Essas pessoas, como avaliar a cidadania e a capacidade de participação, pertencimento social de um país como o nosso? Bom, Evelyn, tá, eu sei que você está falando esse monte de coisa, mas e daí? Todo mundo sabe disso. Tá, eu quero falar que nós temos um defeito enquanto brasileiros, enquanto individualmente considerados, muito delicado. Todos os pais e todas as mães querem o quê para os seus filhos? Uma excelente educação. Mas a educação ainda é um bem coletivamente muito longe de ser implantado por todos nós. Porque a função social de todos os... né, não é só da propriedade, a função social de todos dos bens que a gente estuda no direito. A educação, a base, o alicerce da cidadania, da democracia, da república, está na educação.
As pessoas precisam, então, compreender de forma individualizada, depois familiar, comunitária, cidade, estado. E como fazer isso? Olha, Márcio, parece que o poder que você citou, e citou muito acertadamente, o poder de punir é muito severo. O poder de fiscalizar, muito severo. Toda essa galera sabe direito de cor e salteado. Sabe ou não sabe? Provavelmente a maioria que está aqui sabe. Não, eu falo assim, não estou falando da galera que está na live. Eu falo assim, ó, procuradores da Fazenda, advogados gerais, procuradores de município, policiais, defensores públicos, magistrados, promotores, diplomatas e por aí vai. Todo mundo estudou direito. Detalhe, essa galera recebe dinheiro de quem? Do povo. Do povo. O servidor público, a missão dele no Brasil é uma das piores missões que eu considero. Sabe por quê? Servir o miserável é muito delicado. Porque ele precisa de você. E quando você incorpora a missão de servir ao povo, que é o servidor público, todo esse pessoal é servidor público. Sem exceção. Uns até mais do que os outros, porque desempenham funções cruciais para a liberdade da pessoa, o bem jurídico fundamental, né? Imagina você estar encarcerado com esse calor que eu acho que hoje estava 70 graus, umidade 10%, como que está aquele povo lá na Papuda? Imagina você, superlotada, por aí vai. O que nós precisamos fazer? Eu acho que nós precisamos de um projeto de humanidade. Para nós falarmos em fraternidade, que é um negócio lá da Revolução Francesa. Um ideal que é básico. Se coloca no lugar do outro e pensa o que o outro gostaria de receber. E faz por ele. Eu na defensoria, hoje eu estou na escola, mas eu na defensoria tinha um exercício muito básico. Às vezes as pessoas, às vezes não, muitas das vezes as pessoas chegam absolutamente desesperadas. Por quê, Márcio? Porque é a última porta que ela bate. E ela chega muito nervosa. Sem respirar, já começa a desabafar. E você também está nervoso, porque um monte de demanda, um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho um exercício mental próprio. Ou é uma mulher ou é um homem. Então eu olho e falo, poderia ser meu pai, poderia ser minha mãe. E ali eu tento fazer o meu melhor em termos de escuta, compreensão e encaminhamento da demanda de forma verdadeira. O que eu quero dizer? Que a transformação do nosso país perpassa por repaginar e reexecutar, em linhas básicas, o conceito de busca ativa na prática. Como fazer isso, Evelyn? Simples. A escola pública é o ambiente mais oficial de todos. Por quê? Porque ela tem 90% da família brasileira. Lá tem um vulcão de problemas de todas as esferas, espectros e magnitude. Quando, então, o Estado, parece que quando fala Estado, né, eu sempre tenho essa impressão, Estado é um velhinho de 147 anos que fica numa sala, numa cadeira preta, um barbaréu branco, um cabelo inacessível. Estado sou eu, Márcio. Estado é você, irmão. Você é o Estado, pertence e participa desse Estado. O político cotidiano é Estado. É, porque vocês são brasileiros. E o que vocês fazem é o puro reflexo de quem? Do nosso Brasilzão. E aí, quando então eu apareço lá no pobre ou na escola com camburão para aprender, mas o cara não podia ir lá para ensinar? O cara não podia ir lá para criança de 6, de 7, de 10, de 12, de 14, de 16, de 18 e falar, gente, a vida adulta é extremamente arriscada. A sua liberdade é daqui para ali, você vira réu, está na cadeia. Não se pode comprar nada sem nota fiscal, porque você pode estar comprando um produto furtado e lá na justiça vão te perguntar só uma coisa. Cadê a nota fiscal? Não tem. Receptação no seu CPF. Não tem defesa. Você comprou um produto furtado,
e não fez um exercício básico preventivo, que é pedir a nota fiscal. Mas quem sabe que isso tem que ser feito? Eu sou filho de mineiro e você é mineiro, sabe? Em Minas o pessoal se relaciona muito pelo fio do bigode. Muito pelo fio do bigode, né? E você passa uma coisa para o outro, de repente você não sabe. E realmente porque faltou orientação em um determinado momento da escola. E é isso que vocês propõem na defensoria, na escola da defensoria, não é isso, Sérgio? Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje nós temos tecnologia. Você pensava, eu não sei quantos anos você tem, mas você pensava 41. que em 1988, que 30 e poucos anos depois, a gente teria um aparelho desse daí. Eu estou, por exemplo, no meu telefone celular. Eu também, estou aqui. E aqui, pessoas participando, em tese, qualquer pessoa pode entrar, do Japão, entrar e ver. Cara, se falasse isso em 88, levava você para o sanatório na hora. Enlouqueceu, rapaz. Né? É verdade. Então hoje nós temos o quê? Nós temos o diagnóstico da judicialização, nós sabemos a máfia da desinformação, as pessoas, por exemplo, comprando vaga no Minha Casa Minha Vida, comprando sessões de direito que não existem, imóveis, uma máfia da casa própria instalada, que é em cima só simplesmente da maior cultura, o maior sonho brasileiro, máfia disso, máfia do consumo, máfia de tudo. Por quê? Porque a desinformação e a escravidão mental das pessoas permite o quê? Permite que essas coisas se instalam. Se instalam aonde? Onde for possível enganar, ludibriar e fazer um mercado paralelo. Existe mercado paralelo? Não, não é o mercado, não. É o Estado paralelo. E aí, o que eu vejo, Márcio, nós podemos sim usar todo o nosso conhecimento que deu errado, porque até o erro, ele gera aprendizado, e você sabe muito bem disso. A gente aprende muito mais do que quando a gente erra. Então, culturas, lendas, hábitos, fatos e costumes populares, que são diretrizes da vida de milhões e milhões de brasileiros, não guardam consonância nenhuma com o sistema de justiça formal, burocrático que nós conhecemos. Aí dá um problema nesse Estado paralelo, as pessoas vêm para o Estado oficial, com a esperança de que aquele comportamento totalmente fora da curva vai dar alguma coisa na sentença. Não vai. Imagina, você mesmo não deu conta de resolver o problema, imagina um monte de gente. Eu costumo usar um exemplo muito claro. Você tem a oportunidade de cozinhar na sua casa com a sua panela, com os seus próprios ingredientes. A comida já não sai. Imagina 3, 4 pessoas com 3, 4 colheres com ingredientes, ideias e receitas diferentes. O que vai virar a sua comida? Não vai dar certo mesmo. É isso que eu costumo falar. Qual o melhor remédio? Prevenção. Educar para a vida. Formar pessoas que tenham dignidade e capacidade de discernir com muita tranquilidade a vida. E nós aqui no Distrito Federal estamos nessa luta há 10 anos. Nós temos hoje mais de uma dezena de projetos que leva essa ponte. Ponte de quê? Ponte de fraternidade. Sabe por quê, Márcio? Porque eu lá em Minas Gerais estudei na escola João Beraldo. Eu morava em frente à igreja São Francisco e tinha um grupo que era a Escola Municipal João Beraldo. E eu fico pensando que se as pessoas, as autoridades da cidade, minha cidade natal, que eu nasci em Patrocínio, Minas Gerais, não sei se você já ouviu falar. Já eu parei lá. Então eu fico pensando, será que se as autoridades, será que os juízes, os promotores, as autoridades que recebiam dinheiro do meu pai e da minha mãe, que trabalhava lá na dureza do sol do dia a dia, que a nossa vida era, como diz lá em Minas Gerais, braba, tá? Será que essas pessoas poderiam contribuir com a minha formação? Eu tenho certeza que sim. Claro, só a presença delas em trazer avisos
avisos de risco do crescimento e da formação da criança, do adolescente, do jovem adulto, e isso faria com que eu desse menos testada. Tem muita cicatriz, eu dei muita burrada, mas eu demorei a ter responsabilidade. Eu demorei a enxergar a vida e o poder da educação. Eu demorei a perceber o sistema. Eu preciso, então, como servidor público que sou, levar para as mães e os pais do Distrito Federal, e hoje o Fábio, que participou aqui da live de vocês, vocês precisam levar o de melhor para as pessoas que não têm nada. Isso é conceito de fraternidade mais puro que existe, é fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por você. Que você, nesse sentido, entra numa sinergia cidadã. Não existe cidadania sem solidariedade, sem fraternidade. Aliás, a fraternidade está no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição é fraterna. Ela pregoou esse espírito. O problema somos social, nós, né, irmão? Hã? E o Estado é social, segundo a Constituição. Ou pelo menos deveria ser, né? Deveria ser, né? Não vamos... E aí eu fico pensando... nós somos especializados hoje em terceirizar a culpa. Né? A culpa nunca está comigo. Eu sou o culpado. Por quê? Porque eu não faço tanto quanto eu poderia. Mas eu estou me esforçando diariamente para fazer mais e melhorar a minha pegada humana e de serviço público que eu presto. Por quê? Porque você conhece algum ser humano no planeta Terra perfeito? Então, o primeiro ponto, Márcio, que eu acho que vocês, aí no Política e Cidadania, precisam considerar sempre nos debates precisamos nos reconhecer no espelho. Somos um Estado, somos pessoas cheias, com um monte, né? Transbordando defeitos. Mas se a gente tiver a capacidade e a humildade de enxergar as nossas habilidades, unir as nossas habilidades num campo de convergência positiva. As nossas diferenças são boas? São. Mas as nossas diferenças talvez podem ser deixadas de lado no momento e a gente potencializar o consenso. O consenso precisamos resgatar pessoas que estão morrendo à míngua por falta de informação, por falta de educação, por falta de uma mão amiga, por falta de um comportamento solidário e por falta, às vezes, de uma escuta. Os índices de suicídio que nós estamos vivenciando, de pessoas em depressão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nunca tivemos história disso. Por isso, né? Aliás, a gente está no Setembro Amarelo, que é exatamente uma data que foi designada em razão do alto índice de suicídio. Uma das coisas que você acabou de falar, talvez seja a melhor alternativa para combater o suicídio, para prevenir o suicídio, seria exatamente a escuta, né? E nos reconhecer como somos. Somos frágeis, somos vulneráveis, somos imperfeitos, e isso é humanidade. E a nossa potência está em exatamente compreender que fizemos muita coisa mal feita e errada no nosso passado, mas que nós conhecemos as nossas fraturas e não temos maiores problemas em admiti-las. Porque admitir os nossos problemas, reconhecer os nossos erros, é o primeiro passo para fazer uma caminhada diferente. A caminhada diferente, agora tem uma coisa, né? Não pode ter aquela tal da hipocrisia, né? Costumeira da gente, né? Do ser humano. Você fala, mas não faz em casa, né? Fala que é violência doméstica, blá, blá, mas não respeita a mãe, não respeita a mulher, não respeita as filhas, mas é um grande falador. Tem que parar com isso, né? Você precisa ser coerente, né? Eu sou cheio de defeitos. Eu não tenho problema nenhum. Quais são os seus defeitos? Eu admito todos. O que eu posso fazer? Eu tenho muita força de vontade de fazer mais e melhor, né? E aí, cara, eu acho que as nossas instituições têm um reflexo de nós mesmos. Quem são essas instituições?
Bom, as pessoas que estão nelas. E nós podemos fazer diferente a cada dia que passa. Nós temos tecnologia, temos conhecimento e temos, talvez, boa vontade. Precisamos ter... Se você me permite, eu quero te interromper um pouquinho, porque tem um monte de gente aqui na sala que se manifestou, e as nossas lives normalmente têm a participação das pessoas, muitos inclusive elogiando. Eu queria rapidamente só fazer uma leitura rápida aqui e mandar um abraço. Você pode mandar um abraço também para as pessoas que você conhece, para a Cátia Oliveira, minha sócia no escritório, Tavo Prado, dona Tessilina, que está aqui nos acompanhando, o professor James Bauer falou aqui dos grupos, o pessoal que está participando. Quem mais aqui? Alisson, está aqui, Alisson 007, o pessoal que está participando. Regina Célia, ela fala: o Estado penal cada vez mais voraz em punir os pobres. Alisson está falando aqui fora Bozo. Levi Bruna, verdade, está dizendo que é verdade o que você falou. Falei sobre o professor James Bauer, está falando que falou isso na TV União. Nalva, enquanto não nos colocarmos no lugar do outro, não haverá mudança na sociedade. Cátia Oliveira, é preciso ter sensibilidade e empatia. Susan Lava Varini, mas com a degradação do funcionalismo público, imagino que as coisas irão piorar, porque por mais que queiramos fazer o melhor, não haverá recursos humanos suficientes. Levi Bruna falou tudo. Vitor, o trabalho realizado é incrível. O seu trabalho, Evelyn, é incrível à frente da Escola da Defensoria Pública para a comunidade. O Lori Otri, braba demais, Evelyn, coisas que só lá em Minas se diz, reabraçou sua fã. Vitor, como é importante ouvir uma visão tão diferenciada sobre justiça e educação. Murilo, princípios da Revolução Francesa nos direitos humanos e na Constituição. Lore, se cada um fizesse 1% do que faz, o Evelyn, o país seria outro. Professor James Bauer, superaprendizagem. Estou nessa, educação integral. Levi, falou tudo, gostei da exposição, curto e grosso. E aí vai, Evelyn, da Lorena, quando os seus projetos continuem na luta. Eu queria fazer uma piadinha aqui, você que é defensor público, com o valor em homenagem ao Alisson, com o valor do saco de arroz a R$40. Se alguém furtar um saco de arroz, está lá cometendo América, meu amigo. Só no Brasil, né? Eu acho que vão relativizar o conceito furto famélico, velho. Não vai falar que R$40 é demais, que tem que prender. Já prendemos gente por shampoo, por um quilo de carne moída, e por aí vai. Gente, roubar saco de arroz a R$40 está pesado, hein? Corre risco. Tem até de 50. Se não pesquisar, paga 50. Márcio, eu queria mandar um beijo para todo mundo. Via minha irmã aqui também, a Lisângela. Está lá em São Paulo. Eu vi ela mandando um coraçãozinho. Foram todas as pessoas. Pessoal, eu quero trazer para vocês o seguinte: a felicidade está em rir com o outro. Quando, então, o Vitor, todo mundo aí, Lorena, todo mundo, um beijo, um abraço. Quando, então, nesses 10 anos que a gente formou milhares de jovens, pessoas surdas, meninos do sistema socioeducativo, lideranças comunitárias, de diversas comunidades, quando você passa a informação para a pessoa, a mãe, o pai, na formatura dos projetos, porque tem, nos nossos projetos, a gente consegue também bolsas de estudo nas faculdades, e a gente passa as bolsas para eles irem para as faculdades. Esse é assunto para uma outra live. Se alguém quiser te ajudar, como é que faz? Você tem um projeto super bacana, você é o Fábio. Como é que a gente pode te procurar? Como é que te acha? Eu já me coloco à disposição para ser voluntário do seu projeto. Quem quiser aqui, como é que faz para te encontrar para fazer isso, para ajudar? Olha, nós temos as redes sociais da Escola da Defensoria, ASJURDF, que você anunciou aí eu estou no Instagram da Escola da Defensoria. Por favor, sigam as nossas redes lá, que o nosso conteúdo é só coisa boa. Não tem notícia ruim, não tem fofoca, não tem bomba, é educação. A Escola da Defensoria tem uma pegada diferente de todas as outras, Márcio. Nós priorizamos o povo, porque é assim que deve ser. 90% dos nossos projetos são direcionados para a população do Distrito Federal. Eu vou dar a notícia mais maravilhosa agora, Márcio, em primeira mão,
que é o seguinte: nós conseguimos um recurso, o estúdio de gravação e produção da Defensoria está sendo implantado nas próximas 2 semanas. Com tecnologia, com os espaços, nós vamos ter condição de botar a boca no mundo, divulgando e socializando a informação jurídica, porque, venhamos e convenhamos, no Brasil nós decidimos mercantilizar o conhecimento jurídico básico. E as pessoas são reféns desse mercado. Isso precisa mudar, porque se todo mundo souber as regras básicas, nossa economia vai crescer, a sustentabilidade dos negócios, a segurança jurídica vai aumentar, os advogados continuam a ter completamente mercado e sustentabilidade para executar as suas profissões, porque nós precisamos mudar o foco. Nós não precisamos aumentar a lenha na fogueira, a guerra. Nós precisamos aumentar a paz e a saúde. Assim, todo mundo ganha mais dinheiro, fica feliz e a economia pulsa. A guerra, o desastre, ele só gera sofrimento. Sofrimento derruba as pessoas, acaba com os negócios. E eu, por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi na faculdade foi o conceito de litígio. E eu fui formado para guerrear. Nós precisamos inverter as coisas. Nós precisamos ser informados para... Não lembro da pessoa que falou aí. Nós precisamos... Os operadores do sistema de justiça agora, para aqueles que concordam com essa expressão, precisam ser formados para sensibilidade, empatia, escuta, poder da fala e da negociação, porque a formação antiga já era, porque o Watson da IBM é uma inteligência artificial que faz o que a gente faz com 98% de precisão. Ele, por exemplo, lê 10.000 páginas por segundo. Nenhum ser humano, nem o professor aqui, eu acredito que faz isso. Não pode. 10.000, né? Quem faz isso? Só a máquina. Mas quem não faz essas coisas que eu falei agora, da empatia, da sensibilidade, da escuta, da capacidade de buscar os problemas e trazer soluções construídas com participação das pessoas que estão sofrendo, é o caminho para a transformação. Não existe justiça e transformação na justiça sem cheirar, sem ver o outro, sem entender aonde ele mora, sem ver que na casa dele não tem esgoto, não tem água encanada, que a família passa fome de vez em quando. As políticas públicas não podem mais ser pensadas e executadas em nível executivo, legislativo e judiciário sem a participação comunitária, sem a voz do povo. O povo precisa ter vez e voz e participar disso. Eu queria te fazer uma pergunta que me veio à mente agora, depois que você falou sobre isso, e a gente conversou isso até hoje à tarde. A gente tem um Código Penal que, a princípio, se aplicaria a todo cidadão brasileiro. Deveria ser assim, é assim, de modo geral, que acontece. Ocorre que, se a gente for levar em consideração a falta de acesso à informação e as condições de sobrevivência das camadas mais humildes, nas periferias, pretos, pobres e assim por diante, a gente deveria, a princípio, entender que o Código Penal não se aplicaria efetivamente para essas pessoas e se aplicaria mais às pessoas que teriam acesso ao conhecimento. Mas o que a gente vê na realidade é exatamente o inverso disso, aquilo que eu coloquei bem no início. O sistema penal brasileiro, o sistema judicial brasileiro, ele é extremamente rigoroso com as pessoas que tiveram menos acesso à informação, têm menos acesso a tudo, saneamento básico, alimentação de qualidade, a estrutura, a infraestrutura de residência, assim por diante, e ao mesmo tempo é extremamente, extremamente flexível, extremamente leve ao impor as suas penas, no que diz respeito, por exemplo, aos altos servidores públicos, aos políticos, aos membros dos diversos poderes executivo, legislativo e judiciário, sabe? A gente vê isso. Por que existe essa distorção? Isso é muito sério, muito grave, na minha avaliação. Márcio, você falou tudo, né? Eu não vejo, não queria estar na pele de um magistrado
que encontra uma pessoa que foi sentenciada desde o nascituro a ingerir crack porque a mãe passa fome e a ingestão de crack serve para matar a fome. Essa mãe e o pai vivem do tráfico de drogas porque é o que sobrou na comunidade. E a gente sabe que muitas das vezes, em muitas regiões do Brasil, o tráfico de drogas comanda a comunidade. E ali pessoas são obrigadas a participar para sobreviver. Quando esquece o tráfico, quando então você traz essa questão da falta de informação e a completa falta de estrutura na formação da pessoa humana, aos 18 anos, ela, responsabilizada por todos os seus atos, ela encontra no sistema de justiça todo o rigor das punições. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lembrar aqui na minha cabeça casos em que eu vi a humanização dentro das leis e dentro da caneta na sentença. A hermenêutica que nós estudamos na faculdade, Márcio, que é a receita de bolo para dizer o direito no caso concreto, ela precisa ser repensada. Essas pessoas precisam de uma hermenêutica absolutamente específica e desenhada para elas. O que eu quero dizer? É desumano aplicar a lei desse jeito. Porque a empatia precisa estar no sistema de justiça, a capacidade de se colocar no outro, a investigação social da pessoa, os traumas que ela teve por miséria, por fome, por outras coisas. Isso mexe com a capacidade, com a consciência, com a exigibilidade da conduta diversa, com a própria capacidade da punibilidade, e isso gera, sim, um dever para o Estado, qual seja, nós já temos muita gente encarcerada, nós estamos gastando milhões de reais com encarceramento por hora, e a política parece ser construir mais cadeias, endurecer as leis que, você bem frisou, pega, geralmente, os menos favorecidos, salvo raríssimas exceções. E nós sabemos que a lei, com esses menos favorecidos, quando ele sai da cadeia, além de tudo, ele tem uma sentença penal no histórico, no CPF dele. E aí? Como que o cara, então, vai se reerguer e querer, então, reativar o seu caminho, a sua vida? É muito sério isso, porque somos um país preconceituoso, machista, racista, com uma história que todos conhecem. A partir disso, é que eu chamo todos que estão nos escutando, que vão nos escutar, a live vai ficar gravada, para fazer um exercício da sua atividade na Terra. Nós estamos vivos por algum motivo. Nós viemos aqui, Márcio, ainda que você não seja formado em Direito, nós viemos aqui em busca de justiça. Justiça para as nossas próprias vidas e para a nossa própria existência. Você ser injusto com você mesmo, até dá para entender. Mas ser injusto com o outro, não dá para entender. Porque aí nós temos um defeito de comportamento. Nós, servidores públicos, não podemos ser injustos com pessoas que vêm de uma formação totalmente desestruturada. Então nós precisamos repensar, primeiro, medidas de sustentabilidade que são aplicadas na base, desde a tenridade até a formação da vida adulta, para se querermos. Se a gente quiser, na verdade, melhor dizendo, se a gente quiser uma transformação do país de terceiro mundo para um país em desenvolvimento, um país de primeiro mundo, nós vamos ter que copiar o modelo de outras nações que aplicaram na educação todos os seus esforços. Que educação? Todo e qualquer tipo de educação. Não só a educação
jurídica básica para a pessoa viver conforme as regras de comportamento social elencadas pelo Estado de Direito, né, Márcio? Toda e qualquer educação. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é médico, se você é do direito, se você é enfermeiro, se você é agrônomo, toda e qualquer informação é valiosa. Ela agrega na pessoa um poder de transformar a sua realidade a partir do conhecimento e de sonhar e de esperançar novos horizontes. Nós já sabemos o que acontece no sistema de justiça. Eu não vou entrar em detalhes. Nós precisamos, então, fazer o caminho reverso. Ir para as pessoas que serão jurisdicionadas aos 18, aos 16, aos 14, aos 12. Nós precisamos ir até elas e nos prontificar a dizer a nossa verdade. Não é vergonha falar e ensinar que erramos, mas que estamos dispostos com a nova geração a fazer diferente, com outros paradigmas de construção. Nós temos o conhecimento que deu errado, Márcio. As coisas boas, ótimo, mas nós temos o dever de avisar que algumas opções nossas deram errado e estão matando pessoas nos seus sonhos, nas suas expectativas de vida. Esse é um dever, é dever do servidor público contar a verdade sobre a nossa própria Constituição, que não é executada na prática porque nós temos um defeito existencial na prestação do próprio serviço público, quanto na concepção das nossas ideias de sustentabilidade. Nós não estamos protegendo o meio ambiente, mas nós temos que proteger nossas relações sociais. Elas precisam ser sustentáveis. O respeito pelos idosos, pelas crianças, pelas mulheres, precisa ser ensinado na prática, assim como é ensinado nos países de primeiro mundo, onde as crianças recebem a educação em direitos com 2 anos de idade. Lá tem uma característica, tem encarceramento lá? Tem. Pior do que aqui, mas lá tem uma característica. Eles são avisados e quando cometem infrações, a punição vem com uma característica que não existe no Brasil, que é, você foi avisado, você mesmo assim desrespeitou a mulher, fez tortura psicológica, fez isso, fez aquilo, agora você vai preso. Você foi avisado. Os jovens, os meninos aí de 12, 13 anos de idade, de 6, precisam ser trabalhados para respeitar a mulher. A mulher é um ser sagrado. Muito mais do que o homem, na minha concepção, na minha opinião. Mulher é muito mais do que o homem. Não tenho a menor dúvida disso. Né? São muito mais em todos os aspectos. Essa cultura é uma cultura machista de 1500 para cá, que nós não vamos resolver apenas criminalizando a conduta. Nós precisamos avisar na base, formar as crianças, e não só com relação à mulher, mas com relação ao sexo, com relação ao idoso, com relação ao mercado, ao consumo, ao trabalho, por aí vai. Nós temos conhecimento de sobra para fazer esse trabalho. E eu queria chamar, eu não sei quanto tempo tem, mas que eu não estou vendo aqui o horário. Tem 7 minutos para poder concluir. E aí eu quero fazer um chamado. Eu quero concluir com um chamado. Gente, eu estou longe de ser exemplo para qualquer pessoa, mas eu quero compartilhar um recado, um chamado a todos vocês. Nós podemos, sim, pensar, idealizar e executar coisas boas. A burocracia nos impede de todas as formas, a burocracia é péssima, mas nós podemos dar a volta na burocracia, unindo as nossas competências, trazendo para o circuito da revolução positiva de todas as coisas a nossa boa vontade, o nosso espírito de fazer melhor, porque eu sei que todo mundo quer fazer o bem para si mesmo, quer fazer o bem para os seus filhos, mas nós precisamos pensar no bem coletivo, nós precisamos irradiar os bons comportamentos, as boas práticas, seja na educação em direitos, seja nos vários projetos que a Defensoria Pública do Distrito Federal
vem realizando, na sua própria capacidade de buscar o melhoramento da instituição como um todo, reconhecendo as nossas deficiências, as nossas falhas e buscando estratégias organizacionais. Essa gestão da Defensoria tem buscado fazer isso diariamente. Estamos longe do ideal? Muito longe. É muito longe. Nós queremos uma justiça diferente. Nós não queremos ver as pessoas nos fóruns. Nós precisamos revelar a justiça como uma coisa boa, não uma coisa de guerra, que segrega, que desagrada, que traumatiza as pessoas. A justiça precisa ser uma coisa com viés positivo. Isso nós só vamos dar conta de entregar esse propósito se cada um fizer a sua parte. Não existe um ou outro responsável. Somos todos responsáveis porque nós estamos vivos e nós estamos aqui com o propósito de ter uma cidadania. E você é aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você tem na prática. E quando você for embora para o outro mundo, o que vai ficar é isso. Porque a matéria que você acumulou e que você consumiu, ela se esvai. Ela vai desaparecer. As pessoas vão dividir os seus bens, vão vender no outro dia, ou você não vai deixar absolutamente nada. Mas a sua força e combater o bom combate é o que vai ficar na memória de todas as pessoas que aqui ficarem. E eu acredito muito nisso, que nós podemos energizar o nosso dia assim que nós acordamos, melhorando o nosso comportamento de ontem e projetando para o presente aquilo que a gente não foi, mas que a gente pode ser. E para o amanhã, a esperança dessa evolução continuar. Trago para você que as instituições do sistema de justiça, que é o tema da nossa live, devem educação, e muita educação, de todas as formas, para um contexto que não é feito e executado com o devido rigor no Brasil, que é a prevenção, que é a humanidade, que é a educação fraterna, que é a educação humana, que é a educação para a vida, a educação para a felicidade, a educação para a sustentabilidade positiva da nossa própria existência, individualmente e coletivamente considerada. Márcio, eu quero te agradecer imensamente pelo espaço e te falar o seguinte: estou à sua disposição e quero falar para todos vocês que a Escola da Defensoria precisa do apoio e da possibilidade de vocês aglutinarem seus conhecimentos nos nossos projetos. Temos projetos para todos os espectros de públicos que vocês puderem imaginar. E se a gente não tiver, a gente cria. Porque gente esperando a gente tem milhões. E nós precisamos de pessoas que têm energia para escutar, para compreender, para customizar saídas que precisam exatamente de condução de pessoas que querem fazer a diferença na vida do outro. E detalhe, quando você faz a diferença na vida do outro, você se transforma. A felicidade irradia dentro do seu coração, dentro da sua casa, e maravilhas começam a acontecer. Um beijo, Márcio, um beijo para todo mundo. Eu quero agradecer muito a sua participação, realmente foi uma aula, apesar de não ter sido essa a sua intenção, mas é uma aula de espírito de cidadania, de civilidade, de fraternidade, de solidariedade, tudo que nós seres humanos precisamos para o nosso dia, tudo que nós seres humanos precisamos ter e ser em relação às outras pessoas. Político cotidiano, cada dia que passa, tem trazido pessoas melhores para falar, e você também é uma dessas pessoas. Foi fantástico que você colocou aqui para a gente. Eu queria encerrar agradecendo todas as pessoas que se dispuseram em participar, que perderam o seu tempo na sexta-feira à noite para nos ouvir o Evelyn, ouvir a mim, e quero colocar 2 comentários aqui muito importantes. Da Nalva, que diz que a sustentabilidade deveria começar primeiramente nos órgãos que conduzem o Brasil, e da dona Priscilina, que é uma senhora de mais de 80 anos, uma pessoa fantástica, que é aluna do professor James Bauer, que diz o seguinte: muito prazer, Evelyn. Eu pensava que estava enlouquecendo em relação a tudo que eu pensava da vida. Foi muito bom te ouvir, lúcido, competente, humano. Enfim, é isso.
O professor Dinisbal também disse que tudo que foi dito seja esparramado, que foi uma aula de cidadania. A Lorena disse que não perdeu o tempo, que ganhamos. É isso. Muito obrigado por você ter se disposto a participar do Político Cotidiano. Seja bem-vindo a participar quando quiser, viu? Se quiser trazer um outro tema aí, para bater papo também, qualquer coisa, a gente já tem os contatos, é só me avisar. Conte comigo no seu projeto social. Você pode contar mesmo, em todos aqui que quiserem. Eu vou deixar, já coloquei aqui o perfil da escola, da defensoria, para todos que quiserem acessarem. Entre em contato conosco, gente. O Márcio tem meu telefone, está autorizado a passar meu telefone para os seus contatos. Precisamos de gente que quer combater um combate diferente, um combate da paz, um combate da transformação e da felicidade alheia. Quando a gente conquista a felicidade alheia, glórias vêm para a gente. Com certeza. Grande abraço, meu amigo. Boa noite, pessoal. Valeu. Sextou aí.